Agora a gente vai trabalhar com predicado. Nós vimos na aula anterior que o período simples é formado pelo sujeito e pelo predicado. Então aqui eu montei um texto bem simples para a gente perceber como é que a gente acha esse predicado. No início aqui, olha, para encontrar o predicado, retire o sujeito da oração. O que sobrar será o predicado. Observação importante, o verbo sempre ficará no predicado. Se você não achar o verbo no predicado, não continue, você está fazendo alguma coisa errada. Importante a análise sintática é você começar fazendo a coisa certa e ir eliminando os termos de que você precisa eliminar aos poucos. Se você começar errado, certamente você vai terminar errado. Se você começou achando um sujeito errado, você vai terminar achando os complementos, os adjuntos e etc. Tudo errado. Então me acompanha e presta atenção no que você está fazendo. Agora aqui embaixo. Quando você separa o sujeito do predicado, surge uma novidade. Como classificar o predicado? Bom, há várias maneiras de se aprender a classificação do predicado. O melhor jeito é olharmos para o verbo. Tudo na oração, tudo na análise sintática é verbo. Existem dois tipos de verbo, olha que está em negrito aí. Os verbos de ligação e os verbos significativos. Algumas coisas em língua portuguesa você precisa memorizar, como, por exemplo, os verbos de ligação. Quais são? Os verbos de ligação estão aqui embaixo, ó. Olha eles aí. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. Para que serve um verbo de ligação? Olha a definição dela aqui em cima. Como o nome indica, serve para ligar uma coisa ou outra, a outra, aliás. Aqui, ó. Serve para ligar alguma coisa a outra coisa, senão não possuiria esse nome. O verbo de ligação, portanto, serve para ligar o sujeito a uma qualidade. Ele dá uma qualidade ao sujeito. Só será verbo de ligação aquele verbo que conseguir realizar tal fato. Vou te dar um exemplo para você entender. Mas antes disso, eu vou te dar outra definição, que é chamado verbo significativo. O que é um verbo significativo? Ele significa algo. Por isso que chama significativo. Ele transmite uma informação. Quais são os verbos de ligação e os significativos? A maneira mais fácil de aprender isso é usando a esperteza, óbvio. Você vai memorizar os verbos de ligação e o que sobrar é significativo. Não tem outro jeito. Os verbos de ligação são 9. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. Pronto, fala isso 200 vezes. Cola isso para todo lado. Está aqui. Depois que você memorizou ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar, o que sobrar é verbo significativo. Não tem erro, não tem o que ver. Daí, tá? Eu tenho um exemplo aqui. Você está linda. Ela está linda. Aqui, ó. O verbo está, do infinitivo estar, liga o sujeito ela à sua qualidade, linda. Por isso, ele, aqui, nesse caso, é considerado um verbo de ligação. Eu posso sair disparando falando que o verbo estar é sempre verbo de ligação? Não, de jeito nenhum. Nesse caso, a análise sintática se faz oração por oração, caso por caso. Eu não posso generalizar, falar assim, eu achei definitivamente a função disso. Não, você não achou. Tá? Você tem que ir devagar. Então, nesse caso aqui, o verbo estar é um verbo de ligação, porque ele liga o ela ao linda. E outra coisa interessante, os verbos de ligação eles podem ser revezados, trocados entre si. Então, ela é linda, ela está linda, ela fica linda, ela continua linda, ela se torna linda, permanece linda, ela parece linda. E assim vai. Tá? E os verbos significativos? Está escrito aqui, é o que sobrou. Por exemplo, ela chegou tarde. Aqui, chegou tarde. Aqui em cima, tá? Deixa eu baixar essa tela. Ela chegou tarde. Chegou é verbo de ligação? Não, não é verbo de ligação. Então, ele não está ligando nada a alguma coisa, então ele não se torna verbo de ligação. Ele está fora daquela tabela. Tá? Ser, estar, ficar, continuar, aparecer, permanecer, andar, tornar e virar. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, aparecer, andar, tornar e virar. Você começa com verbos estáticos e passa para verbos dinâmicos. O que é verbo estático? Verbo parado. O que é verbo dinâmico? Verbo em movimento, que indica alguma coisa. Então, ser, estar, ficar, continuar, permanecer, aparecer, andar, tornar e virar. Vamos ler aqui embaixo agora. Eu preciso agora classificar o predicado. Como é que eu classifico o predicado? Eu retiro o predicado da oração e analiso o verbo. Sempre o verbo. O que sobrou do sujeito. Então, retirando o sujeito da oração, o que sobra é predicado. Sempre.
Então agora tem 3 fórmulas. Predicado verbal, primeira fórmula. Possui um verbo significativo e não possui predicado. Predicativo, desculpa. Possui um verbo significativo, estava lendo outra coisa. Possui um verbo significativo e não possui predicativo. Ou seja, ele tem um verbo significativo e não tem qualidade para o sujeito. Bacana. Predicado nominal. Olha aí, verbo de ligação e uma qualidade para o sujeito. Predicativo. Terceiro, verbo nominal. Verbo nominal tem um verbo significativo e, além disso, tem uma qualidade para o sujeito. Melhor forma de fazer isso, cara, é decorar? Não, não é decorar. A melhor forma de fazer isso é exercício. Quantos exercícios a gente vai fazer? 50, 100, 200? Até você se acostumar. Se você souber identificar um sujeito e um predicado, o resto já fica bem melhor. Não adianta você avançar na oração querendo tirar os pedaços dela, tá? Então aqui tem uma pequena definição bem fácil para você lembrar, olha. Mas o que é predicativo? Predicativo é uma qualidade momentânea atribuída ao sujeito, uma coisa que o sujeito é por um momento apenas. Deixa eu te falar uma coisa, tem nego pensando em, mas predicativo pode ser de outro lance. Pode, eu sei disso, mas eu não vou explicar agora. O meu foco, para todos os vídeos, é o aluno que tem problema, é a pessoa que tem problema com a matéria. O camarada que não aprendeu de jeito nenhum, então eu vou bem devagar mesmo, tá? Sem pressa. Observe o mesmo exemplo utilizado anteriormente. Ela está linda. O verbo está ligado, liga o sujeito linda. Peraí. O verbo está liga o sujeito. Está errado isso aqui, desculpa. Ela ao seu predicativo linda. Então vamos lá. O verbo de ligação está ali. Liga o sujeito ela, está ali, ao seu predicativo linda. Portanto, linda é um predicativo do sujeito porque atribui uma qualidade momentânea ao sujeito. Embaixo, você pode construir orações com predicativos tendo como intermediador um verbo de ligação ou um verbo significativo. Ambos podem funcionar assim. Então, agora que eu quero te convidar para que, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer 15 exemplos com você. Bem lentamente, passo a passo. Não entendeu? Volta aí na tela e assiste novamente. Não entendeu assim mesmo? Você vai mandar um e-mail para mim falando qual que está a sua dúvida, como é que você gostaria que fosse feito, entendeu? Eu vou tentar montar um negócio para te atingir, mas eu acho que isso aqui eu te pego. Quer ver aqui, olha? Sujeito, como é que eu faço para achar o sujeito? Eu vou perguntar quem é que ou que é que? Não, é ela, uma pessoa, então eu vou perguntar quem é que está linda? Resposta, ela, classificando, sujeito, simples. O predicado, agora eu vou destacar somente o predicado. O predicado é o que sobrou. É o está linda. Qual que é o predicado? Está linda. Vamos classificar esse predicado. Tem verbo de ligação? Tem. Tem alguma qualidade para o sujeito? Sim, linda. Então, esse predicado é um predicado nominal. Bacana. Número 2. Sujeito. Quem é que moro aqui? Já estourou, já que é o eu, olha lá. Quem é que moro? Moro sou eu. Então, resposta, eu. Deixa eu tirar essa seta aqui. Eu, sujeito simples. Predicado, moro aqui. Esse predicado, e agora? Vamos lá, bem simples assim. Moro é verbo de ligação? Não. Se ele não é verbo de ligação, já não pode ser predicado nominal. Beleza? Aqui é uma qualidade para mim? Eu posso chegar perto de uma pessoa e falar assim, nossa, fulano, você está tão aqui hoje? Não posso, não é qualidade. Então, esse predicado é um predicado verbal. Ok? Porque aqui não é qualidade, o moro é um verbo significativo, não é um verbo de ligação. Beleza? Próximo. O trânsito está caótico hoje. Que é que está caótico hoje? Resposta. O trânsito. Ok? O que o trânsito vai ser? Opa.
sujeito simples. O que sobrou? Predicado. Está caótico hoje. Eu estou indo bem lentamente, mas aos poucos também você tem que perceber que eu não posso sublinhar e fazer mó borrão na tela, porque senão você não vai entender, tá? Olha lá. Primeira oração lá, eu coloquei ela está linda no número 1, eu sublinhei o predicado. Agora tenta você mesmo sublinhar o predicado aí. Eu tirei o trânsito, que é o sujeito, simples, e coloquei está caótico hoje, que é o predicado. Vou colocar aqui, ó, predicado. Tem verbo de ligação? Ora, tem, está. Tem qualidade para o sujeito? Qual é o sujeito? Trânsito. Caótico é uma qualidade para trânsito? Sim, é uma qualidade para o trânsito. Portanto, é um predicado nominal. Como é que se faz um predicado nominal? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Ok? Bacana. 4. Deixa eu baixar esse 4 e botar na sua tela aqui, ó. Não sabemos isso. Vamos lá agora, mesma pergunta. Quem é que não sabemos isso? Quem é que não sabemos? Resposta: nós. Classifica esse sujeito. Dá para você saber que é nós? Dá. Você está vendo o nós? Não. Mas você tem certeza que é nós? Tenho. Por quê? O nós está escondido atrás do sabemos. Então trata-se de um sujeito oculto. Predicado. Se o sujeito está oculto atrás do verbo e o predicado possui o verbo, o predicado será a oração inteira. Não sabemos isso. Classificando, aliás. Saber é verbo de ligação? Não. Isso é qualidade para saber? Também não. Então eu vou colocar aqui predicado verbal. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. Mais uma vez. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. Saideira. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. O atraso foi confirmado. Sujeito. Procurando. Que é que foi confirmado? Resposta. O atraso. Classificando. Sujeito simples. Perguntinha. Por que é sujeito simples? Porque só tem um núcleo, que é a palavra atraso. Predicado. Foi confirmado. Isso aqui é o quê? Predicado. Que tipo que é? Foi é verbo de ligação? Ah, eu acho que é. Do verbo ser. Eu fui, tu foste, ele foi. Eu sou, tu és, ele é. Eu acho que é. Então é um predicado nominal. Por que é nominal? Confirmado é uma qualidade para o atraso? Sim. Eu estou dando uma qualidade para o atraso. Então, esse predicado se torna nominal. Número 6. Eu estou acelerando mais um pouquinho, né? Se você tiver qualquer dúvida, você volta o vídeo. 6. Todos os passageiros tornaram-se reféns. Quem é que se tornaram... Depois você vai entender por que esse se tem que ficar ao lado do quê. Se tornaram reféns. Resposta. Todos os passageiros. Classificando. Ah, são vários passageiros, o sujeito é composto. Não, não é não. O sujeito é um só, porque só tem um núcleo. O núcleo é passageiros. Então, o sujeito é simples. Embora seja grande o sujeito, só tem um núcleo, passageiros. Passageiros tornaram-se reféns. O predicado é o que sobrou. Tornaram-se reféns. Bacana. Bota a ponta aqui. Setinha. Eu tenho uma qualidade para o sujeito. Engraçado, qual que é o sujeito? Passageiros. Não, esse é o núcleo, né? Fala o sujeito inteiro. Todos os passageiros. Tem uma qualidade para todos os passageiros? Tem. Eles são reféns. Eles tornaram-se reféns. Eles assumiram a condição de reféns. Então, tem uma qualidade. Bacana. Tornar é verbo de ligação? Sim. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar predicado nominal. Ok? Número 7. Mais outro bacana. Que é que foram mudadas? Resposta. As leis.
Você notou que para todo caso de sujeito e predicado, para tudo que funciona no sujeito e predicado, essa regrinha que eu te ensinei do que é que, quem é que, funciona? Então não sai fora dela não para você não errar, tá? As leis, resposta, né? Então vamos lá. Classifica apenas o núcleo, leis. Então, sujeito simples. Predicado, tem verbo de ligação? Tem, foi, do verbo ser. Tem qualidade para as leis? Tem, mudadas. Ah, então bacana. Então vou colocar aqui as leis. Predicado, foram mudadas. Beleza? E vou colocar predicado, qual que é mesmo? Esse aqui é o nominal. Beleza. Sujeito, com grande. Não apavora não, que isso aqui tá certo. Vamos lá. Quem é... o verbo lá, ó. Quem é que saíram desanimados? Resposta. Os jogadores, vírgula, os técnicos e toda a comissão técnica. Cara, tem mais de um núcleo? Tem. Tem jogadores, tem técnicos e tem comissão. Então eu vou colocar aqui, como é que eu estou usando? Setinha. Vou colocar aqui, sujeito composto, sem problema. Por quê? Possui mais de um núcleo. Eu estou colocando para você um lembrete, que você já deveria saber isso. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, tornar, andar e virar. Blá, blá, blá. Predicado é o que sobrou. O que sobrou? Saíram desanimados. Beleza? Agora eu vou colocar assim. Saíram desanimados. Verbo sair é um verbo de ligação? Não é não. Mas desanimados é uma qualidade para os jogadores, para os técnicos e para toda a comissão técnica? Sim. Então tem um verbo significativo mais um predicativo, que me dá um predicado verbo nominal. Depois te explica esse lance de hífen também. Pode escrever assim, tá? Predicado verbo nominal. Por quê? Eu tenho um predicativo do sujeito mais um verbo significativo. Ok? Número 9. A chuva chegou volumosa. Ah, mas fenômeno da natureza é sujeito inexistente. Para com essa babaquice. Isso não existe. Cada análise sintática é uma análise sintática. Então você vai pegar essa oração e vai analisar assim. Que é que chegou volumosa? Resposta. Como é que eu estou botando? Já estou até esquecendo. Ah, padrão aqui é chuva. Beleza. Não, desculpa, a chuva. Classificando. Sujeito simples. Por quê? Só tem um núcleo. Predicado é o que sobrou. Chegou volumosa. Beleza. Chegar é verbo de ligação? Tem qualidade para a chuva? Tenho. A chuva pode ter uma qualidade. Então vamos lá. Chegou não é verbo de ligação, verbo significativo. Mais um predicativo do sujeito, né, que é volumosa é uma qualidade para a chuva, me leva a um predicado verbo nominal. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. Vou falar isso mais 1000 vezes. Número 10. A menina morreu de raiva. Quem é que morreu de raiva? Resposta. A menina. Classifica. Eu acho que é um sujeito simples. Por quê? Porque tem apenas um núcleo. Predicado. Morreu de raiva. Classifica esse predicado. Morrer é verbo de ligação? Não. De raiva é qualidade de alguém? De repente pode até ser, né? Tá com dúvida? Imagina uma pessoa na sua frente. Você chega perto dessa pessoa, olha para a pessoa e fala assim: nó fulano, você tá tão... e coloca essa palavra. Se funcionar é qualidade. Se não funcionar, sai fora. Por exemplo, nó fulano, você tá tão de raiva... Peraí, isso não é qualidade, isso não funciona, não, hein? Se fosse assim, você fosse tão linda... Funcionaria, linda poderia ser, mas de raiva não pode. De raiva não é qualidade para a menina. Depois também você vai ver para que serve isso. Então, não sendo
qualidade não sendo predicativo, eu vou ter apenas um verbo significativo e um sujeito simples. Então, esse predicado é predicado verbal. Ok? Número 11. Havia muita esperança no seu coração. Que é que havia... isso aqui... Como é que é? Havia muita esperança na sua oração, desculpa. Que é que havia... Bom, mas eu ouvi falar, esquece do que eu ouvi falar. Presta atenção no que eu vou te explicar. O verbo haver, quando ele tiver algo antes dele, esse algo antes dele é sujeito. Se não tiver algo antes dele, ele não vai ter sujeito. Depois tem outras maneiras que eu vou te passar, mas por enquanto vai ficar assim, tá? Para você pegar a manha. Nesse caso aqui, existe a possibilidade de alguém executar a ação de haver muita esperança na sua oração? Existe alguém fazendo essa função de haver muita esperança na sua oração? Não, não existe. Então eu vou colocar oração sem sujeito, sem problema. E o predicado? Vai ser tudo. Vamos classificar. Tem verbo de ligação? Não, tem verbo havia. Existe qualidade para o sujeito? Poxa, não tem nem sujeito. Como é que vai ter qualidade para o sujeito? Então, nesse caso aqui, eu vou partir para o predicado simples. Predicado verbal. Ok? 12. Cortar os gastos do gabinete. Sujeito. Então, voltando aqui. Cortar os gastos do gabinete. Vamos fazer a mesma pergunta. Quem é que cortaram os gastos do gabinete? Sujeito. Eita. Como é que a gente vai fazer com isso aqui? Você sabe quem foi? Foram 2 mulheres e 6 homens que mandaram cortar. Impreciso. Foram os próprios deputados. Impreciso. Foram os governadores. Você também não tem certeza. Então, é um sujeito indeterminado. Por quê? Ele está escondido atrás do cortaram, mas você não sabe dizer quem são, quais são, quantos são. Já no caso que a gente fez lá em cima, cadê ele? Quer ver? Não sabemos aqui, olha. Não sabemos. Nesse caso aqui eu sei que não sabemos somos nós. Eu tenho certeza que é nós. Mas o outro lá embaixo eu posso falar que são eles, são elas. Eu não tenho precisão de quantos são, nem de quem são, nem de quais são. Então vamos voltar lá e colocar. Sujeito determinado, já está aqui. Predicado. É o que sobrou. Sobrou o quê? Tudo. Cortaram os gastos do gabinete. Vamos classificar. Tem verbo de ligação? Não. Tem qualidade para o sujeito que está escondido atrás do verbo? Gastos do gabinete pode ser a qualidade de alguém? Também não. Então, predicado verbal. Próximo. A sujeira prejudicou o trabalho da equipe. Sujeito. Que é que prejudicou o trabalho da equipe? Resposta. Sujeito simples. A sujeira. Olha lá. A sujeira. Predicado, o que sobrou? Prejudicou o trabalho da equipe. Prejudicar é verbo de ligação? Não. O trabalho da equipe e a qualidade para a sujeira? Também não. Opa, então também está fácil. Predicado verbal. 14. Olha que troço estranho, mas é fácil, fácil. Quem é que somos todos iguais? Resposta. Nós. Que sujeito que é esse? Somos. Você descobriu que é nós porque o nós está escondido atrás do somos. Então, sujeito oculto. Predicado. Vai tudo, porque eu não consigo tirar o nós atrás do somos. Né? Existe aí uma
uma parte da palavra que não pode ser tirada. Existe o radical da palavra que permanece e existem os afixos, que são os prefixos e os sufixos. Eu não consigo mexer nisso agora, né? Eu não vou mexer nisso agora. Então, vou colocar aqui, ó. Somos todos iguais. Existe o verbo ligação? Sim, somos, que vem do verbo ser. Então, quais são o verbo ligação? Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, aparecer, andar, tornar e virar. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, aparecer, andar, tornar e virar. Somos todos iguais. Quem é que somos? Nós. Somos todos iguais. E todos iguais é qualidade para nós? Sim. Então, predicado nominal. E por último, deixa eu passar isso para baixo, apareceram espantados. Quem é que apareceram espantados? Não sei. Quem é que apareceram espantados? Não sei, não tenho a menor ideia. Pode ser eles, pode ser elas, pode ter um cara e 1000 mulheres, então não sei quem são. Então o sujeito aqui está completamente indeterminado. Predicado é o que sobrou. Sobrou o quê? Tudo outra vez. Então o predicado é apareceram espantados. Classifica esse predicado. Aparecer é verbo de ligação? Não. Existe o parecer. O aparecer, não. Então, esse aqui é um predicado. Tem qualidade para o sujeito? Sim. Espantados. Eles ou elas estão espantados. Ah, então eu vou colocar o quê? Verbo significativo mais predicativo. Predicado. Verbo nominal. Tá aí a matéria que eu queria te passar hoje, tá? Você agora vai entrar no www.ivanapomico.com e lá você vai encontrar a aula 2 completinha para você baixar, para você copiar, autorizado, não tem direitos autorais, tem nada, você vai baixar, vai pegar esses exercícios que estarão em branco lá não estarão resolvidos, e você vai fazê-los. Teve dúvida? Assista ao vídeo. Entendeu? Até você enfarar. Na hora que você enfarar disso aí, que você fala assim, agora eu estou sabendo, e você te dá mais outro passo, que é a aula 3, que é olhar algumas coisinhas que vão aparecer novas aí, mas é muito tranquilo de aprender também. Bacana? Então, boa sorte, até a próxima aula.